E aí, como é que para convidar ele? Como é que eu faço? Eu toco no nome dele em cima? Mais. Aguarda ele entrar. Pessoal, boa noite. Tivemos aqui um probleminha técnico aqui, mas acho que a gente já está aí, já estamos entrando ao vivo aí. Nosso convidado, nosso grande amigo convidado, acabou de chegar na sala. A gente, bem, eu não vou mais falar, Fausto, eu não vou mais entrar mais nos detalhes do evento, eu vou lhe apresentar. E, aliás, ninguém melhor do que você mesmo para se apresentar, né? A gente vai falar um pouco hoje sobre análise técnica, sobre o que é ser trader, é uma profissão que está muito em evidência hoje aí, né? O pessoal fala muito de ser trader, que trader fica milionário, que ganha dinheiro, que né? A gente ouve muitas coisas em relação, mas eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho lá da sua história, né? Como trader, como profissional dessa área que vem desde lá da Bolsa de Valores, quando iniciou, e hoje, o que é, se tem essa diferença, operar na Bolsa, operar em cripto. Mas seja bem-vindo, Fausto, bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, obrigado por aceitar o nosso convite no evento, no Start Crypto, né? Em novembro. A gente conta com a sua presença aqui. Estamos muito felizes por poder ter você aqui conosco. E é isso. Seja bem-vindo. Vamos lá. Davi, eu que agradeço o convite da participação lá no evento físico em novembro. Comer acarajé em Salvador sempre é muito bem-vindo, especialmente pós-pandemia. Sim. E estar aqui também é muito legal falando desse assunto que a gente gosta bastante, né? Com certeza. Então, eu Fausto de Arruda Botelho, eu tenho 68 anos, dediquei minha vida aí aos mercados, né? Comecei lá atrás trabalhando em corretoras, quando eu tinha 19 anos ainda, e trabalhei em várias corretoras, ligadas logicamente ao mercado de ações, ao mercado de renda fixa. E aí tive a oportunidade de ir para Londres, correr uma regata, e lá em Londres, quem me mandou, que foi um senhor chamado Herbert Penfield, ele me arrumou esse estágio nessa corretora que ele representava, chamada Conti Commodities. Era uma baita corretora, tinha um prédio em Nova York, mas tinha um escritório lá do lado da Torre de Londres. E para lá eu fui correr a regata e depois fui fazer o estágio, né? E ele me pediu para voltar especializado em análise de metais. E eu nunca tinha ouvido falar de análise técnica, fui atrás da análise fundamental de metais, escolhi o cobre por causa do Chile, que está aqui perto. E quando comecei a estudar a oferta e procura de cobre, eu falei, bom, daqui a uns 10 anos, quem sabe eu vou começar a entender alguma coisa disso, porque era dois calhamaços desse tamanho, um da oferta e outro da procura. E aí um dia eu estava na corretora e trombei lá, puseram um cartaz lá, 8th Annual Conference on Technical Analysis, 8ª Conferência Anual de Análise Técnica. Eu não sabia o que era análise técnica, mas tinha lá ações, taxa de juros, taxa de câmbio, commodities. Eu falei, pô, se tem commodities é comigo mesmo, porque eu fui fazer um estágio em commodities, porque ele representava essa corretora de commodities, né? E ele, então, fazia os clientes brasileiros operarem nas bolsas de commodities, que ainda não existia no Brasil. Aliás, eu tive um timing muito bom, porque eu fui lá, passei 7 meses lá, e quando eu voltei, eu participei do primeiro pregão da Bolsa de Mercadorias de São Paulo, que foi no dia 12 de maio de 1978. Não esqueço, foi o ano que eu casei. E lá estava eu, então, no pregão com uma prancheta. Porque de volta lá para o meu estágio em Londres, eu tive a oportunidade de ir fazer esse seminário. Foi em setembro de 1977. Foi o meu primeiro contato com o que, então, eu descobri, chamava-se análise técnica. Nos primeiros 20 minutos, eu vi o cara mostrando um gráfico que era cheio de risquinho, de pauzinhos, assim, verticais, né? Nunca tinha visto um negócio daquele, era o tal do gráfico de barras, né? Ainda não tinham inventado o candle, quer dizer, já tinham inventado, mas não tinha chegado no Ocidente ainda o gráfico de candlestick.
E aí eu vi que você tinha muitas coisas interessantes que você podia ver num gráfico. Do mesmo jeito que um médico olha para um eletrocardiograma e vê um monte de coisas inteligentes. O leigo olha e não vê nada. Eu mesmo fui fazer ecocardiograma, um teste de esforço, né? Esqueci o nome do teste lá. E isso, o cara pega isso aí num eletrocardiograma e, pô, desci da esteira, o cara falou, olha, o negócio tá feio aí, porque ele leu sinais inteligentes lá. E eu percebi isso de cara, né? Achei que foi uma paixão, até porque eu me livrei de ter que estudar oferta e procura de cobre, zinco, ouro, prata, platina. Vai comigo mesmo isso aqui. Eu fui muito motivado em função disso. E aí peguei essa primeira base, né? Comecei a praticar. Lá nessa época já tinha televisores com gráficos, já era tudo gráfico diário, ainda não tinha sido inventado o gráfico intraday. E aí vim para o Brasil e comecei a trabalhar em corretoras. Primeiro fui na corretora Souza Barros, que foi quem me mandou para lá. E, enfim, até que eu cheguei na corretora do Banco Crefsul, e o meu saudoso amigo, era meu diretor, Roberto Bastos, me deu lá US$ 500 mil para operar ouro. E eu comecei a operar ouro, e daí cheguei para ele e falei, ó, estão fazendo umas posições aí meio grandes, eu precisava de um pouco mais de apoio. Então eu queria montar aqui um departamento de análise técnica, porque naquela época não tinha computador ainda. Quer dizer, tinha, mas eram os primórdios do PC ainda, né? Não tinha planilha de cálculo, tinha lá o VisiCálculo, mas VisiCalc, mas era pouca gente que sabia mexer, eram os primórdios. E Fausto, o gráfico era na mão mesmo, no papel? O gráfico era na mão, no papel? Na mão, papel milimetrado, só que era gráfico diário, né? Então era um pouco mais tranquilo, porque você, a cada dia, você traçava com uma reguinha, você punha lá a caneta nanquim lá no máximo, aí olhava a escala aqui, né? E puxava o risquinho vertical até a mínima e punha um tracinho horizontal no fechamento. E com aquilo a gente ia vendo, desenvolvendo a nossa análise técnica. A gente via níveis de suporte e resistência, a gente via tendências, a gente via formações gráficas, enfim, você desenvolvia análise técnica. Hoje a coisa é muito mais sofisticada. Hoje no celular, na palma da mão, você... Exatamente. Mas enfim, então foi... Quando eu pedi um departamento de análise técnica no Crefsul, o Roberto Bastos, meu direto amigo, que Deus o tenha, ele me deu uma dura, falou, que negócio é esse? Que é isso, cara? E ele virou para trás, abriu a portinha da mesa dele e pôs na mesa uma bola de cristal, cara. Eu preciso achar essa bola de cristal dele para guardar de talismã. Mas, enfim, então descobri que eu tinha entrado para ser gerente de commodities numa corretora que o diretor não ia com a cara de análise técnica, né? Aliás, isso foi um constante na minha vida aí, de 44 anos que eu já tenho de análise técnica, né? Porque eu topo toda hora com gente que acha que análise técnica é coisa de mãe de Ná, que você olha, vê as coisas. Sabe? O cara não tem noção de que você olha o gráfico e extrai indicações lógicas sobre o comportamento futuro dos preços. Exatamente, eu ia chegar nesse ponto. Essa transição, como foi essa transição do gráfico, do papel, para o computador? Ainda falando de bolsa, porque depois a gente tem a transição do gráfico da bolsa em relação a cripto, né? Porque muita gente que trabalha com bolsa acha que vai abrir um gráfico de cripto e vai operar facilmente, e parece que a coisa não é bem assim tão fácil, né? Tem algumas especificidades, né? Mas eu justamente quando eu estava no Crefsul, que eu vi que não ia ter condições de contratar, porque a gente contratava uma, duas pessoas e eram lá os estagiários que ficavam atualizando os gráficos, né? Fazendo os gráficos, às vezes precisava fazer gráfico. Naquela época era uma época de inflação e final dos anos 70, começo dos anos 80, nós tivemos inflação, né? Então, às vezes, o gráfico que a gente punha no papel milimetrado, ele, por conta da inflação, ele começava a subir. Eu estou indo para a direita aqui, Davi?
Você está me Sim, vendo? Estou indo para a tô lhe direita? vendo. Tô lhe vendo indo para a Sair para a esquerda. direita? Ah, É, estou indo para a é. esquerda? Para a Então eu tenho que direita, fazer para a assim. direita. Desculpe, não, você estava certo. Para a direita. Estou certo, Isso. então. Tá certo, tá certo. Então, às vezes, por conta da inflação, ele chegava no topo da folha. Aí era o caos. Aí era o pesadelo, porque aí, ao invés de colocar um risquinho no dia, você tinha que pegar aquele gráfico e refazer ele inteiro, mudar a escala e fazer todos os risquinhos, todos os 182, ou não sei quantos. Se um ano de histórico de gráfico é 252 dias que tem úteis no Isso. ano, né? Para que ele E, coubesse na enfim, folha de papel, né? Porque ele tinha que caber naquela exatamente, folha. porque tinha que estar dentro da folha, né? Às vezes não dava tempo, a gente colava uma folha e saía com ele para cima. Ele entrava na segunda folha, sabe? Fazia as gambiarras lá. Né? Mas logo nós então montamos a Enfoque em função de que nós não íamos poder fazer, porque eu queria ter contato com os gráficos, né? Não tinha nenhum Sim. serviço de gráficos. Então, a gente começou a fazer o gráfico, primeiro à mão, e logo depois que a gente montou a Enfoque, que foi em 1983, isso, a gente então fez desenvolveu um programa que fazia em plotter. A plotter é uma plataforma que tem uma ponte rolante, né? Que anda assim, para cá, para cima, para baixo. Se ela estiver assim, né? Ela anda para cima e para baixo, para direita e para Isso. esquerda. Então você É tem coordenadas. o que hoje se assemelha mais a uma impressora 3D, mais ou menos. A plotter, Mais ou né? menos. Mais ou Só que menos. naquela época ela era aquela plataforma que ficava em cima da mesa Sim. e tinha, essa plataforma tinha um engatezinho de caneta. Então você ia lá, plec, pegava A caneta. a caneta normal. Depois tinha a caneta A negrito. Bic. A Bic. Não, era uma caneta nanquim. Nanquim. Uma caneta nanquim. E quando você ia fazer negrito, você trocava de caneta. Essa ponte rolante ia lá, deixava a caneta fina e pegava a caneta grossa para fazer o Que escrito, a borda do interessante. gráfico. E aí nós transformamos para isso. Mas isso acabou durando pouco, porque logo a gente começou a fazer isso na impressora laser. E surgiu a impressora laser, então a gente dava a saída do gráfico e, bum, ele imprimia. Era o máximo, né? Porque mesmo o plotter, ele demorava lá uns 5 minutos para desenhar um gráfico. A Sim. impressora laser não, apertava o botão e já saía. E assim montamos a revista e eu pude manter contato com a análise técnica, que eu venho fazendo desde então. Né? E logo então, depois que montamos a Enfoque, eu comecei a dar cursos de análise técnica, isso começou em 1984. Um ano depois de ter montado a Enfoque, eu já comecei a fazer cursos. E sempre explorando a análise técnica, porque nós montamos uma revista de gráficos e preços de commodities De inicialmente, né, que era o commodities. meu início. Depois fizemos uma outra de ações e depois fizemos uma de ações longo prazo, em que a gente publicava gráficos semanais nessa revista. Era muito interessante eu mostrar para as minhas tias, que sabiam que eu tinha uma revista, ficavam todas assanhadas, eu ia lá, mostrava a revista, ela começava a virar só gráfico. Nossa, que é isso? Não estou entendendo nada. Então, foi uma vida de análise técnica, né? E aí, sempre, depois a gente teve a oportunidade de fundar a Broadcast, que depois acabamos. Isso foi em 1988 que nós fundamos a Broadcast, e depois acabamos vendendo a Broadcast para a Agência Estado. E nós é que fazíamos os gráficos na Broadcast. E depois a gente acabou resolvendo concorrer com a Broadcast, né? E aí fui lá visitar eles e falei, ó, a gente vai partir para fazer o nosso sistema, tá? Vamos virar concorrentes. E aí montamos a Enfoque Eletrônica, que até hoje tem a nossa plataforma, né? E hoje eu tenho o prazer de estar fazendo uma união em que uma grande software house chamada Avivatech vai estar participando com 60% do Enfoque. E isso vai ser muito legal, porque nós vamos ter uma ajuda aí para desenvolvimento, para dar um update no nosso produto. Mas que está aí até hoje. A gente tem cotações, gráficos e notícias de vários setores, vários ativos, classes de ativos, né? Ações, commodities, taxas de juros, taxas de câmbio, e enfim. E aí a gente vai para a segunda parte do processo, que é o fato de eu ter comido bola
de 2011 até 2017, 11, 12... Era isso que eu ia lhe perguntar. Como é que você chegou no dito cujo criptoativo, na criptoeconomia, né? Olha, acho que dá para a gente falar de 2013, né, que começou a ter mais... Isso. Bitcoin começou a aparecer, né? Mas aí já tinham as exchanges e tudo mais, que são as corretoras, né? Sim. Eu realmente comi bola, porque veja, eu era o diretor-geral de uma empresa que lida com classes de ativos. E eu não me dei conta durante esse período, 13, 14, 15, 16, 17, 4 anos, sei lá, 5 anos, eu não me dei conta que o Bitcoin não era só o Bitcoin. Lógico que eu tinha ouvido falar do tal do Bitcoin e sempre falava, uma hora eu preciso dar uma espiada nesse cara aí, né? Ver que negócio é esse, ver se dá para fazer um gráfico dele, né? E até que um dia eu tive a sorte de viajar com um amigo do meu filho que sabia tudo, entrou logo no início. E ele, realmente, até hoje, ele é um cara, enfim, está metido nisso até o último fio de cabelo e sabia tudo. E eu dei o carona para ele aqui para o interior, onde eu fico aqui, na roça, e 3 horas de viagem, mais meia hora lá para tomar café. Aliás, 2 horas e meia, mais meia hora, 3 horas de viagem, e nós fomos e voltamos, viemos para cá e voltamos para São Paulo 3 vezes. Então, 12, quer dizer, 3 mais 3, 6 vezes 3, 18 horas. 18 horas. De aula particular eu tive de Bitcoin. E aí, eu fiquei até com vergonha, envergonhado. Falei, pô, como eu posso ter? Daí eu já descobri que não existia Bitcoin, já tinham 1.500 na época. Criptoativos. Criptoativos, né? Na época a gente chamava tudo de criptomoeda. A gente Aí chama criptomoeda. eu fiquei louco, né? Falei, pô, primeira coisa que eu tenho que fazer, juntei a turma lá no escritório, falei, olha, nós temos que começar a ver isso aqui urgente, né? E aí, primeira coisa, eu fui atrás das cotações do Bitcoin e, bum! Pô, a hora que eu vi o gráfico de Bitcoin, eu literalmente... Davi, eu comecei a tremer, cara. Eu falei, não é possível, o que eu estou vendo aqui? Ele tinha feito um primeiro movimento, que ele saiu de 0,6, foi para 37, foi 50.000%. Depois ele saiu de 37, voltou para $2, estabilizou em 5 e, bum, foi para $1.000. Que é outro 50.000%. Aí ele caiu para $200 e estava ciscando nos $1.000 e falando para mim, olha, Faustinho, olha aí, eu estou rompendo, tá vendo que eu estou rompendo? Ó, por causa disso, eu vou romper os $1.000. Você sabe o que vai acontecer quando eu romper os $1.000. Eu ia se tremer, né? Aí, mas isso demorou, porque eu tive que ir atrás de juntar as cotações, né? Porque a gente tinha, na época, em 2017, a gente tinha cotação. Não existia nem a Binance ainda, que é hoje a maior. Não, a Binance não existia ainda. Era Poloniex, Bitfinex, era Kraken, eram essas corretoras aí, que hoje são menores, né? Mas aí a gente pegou a cotação de uma, de outra. Tinha a MTGOX também, que foi a primeira, que tinha falido, que hackearam ela, mas deixou as cotações. Então a gente pegou as cotações, que é a nossa expertise, pegamos as cotações, juntamos tudo e eu, bum, consegui esse gráfico. E quando eu vi o gráfico, eu falei, mas como? Esse gráfico está completamente diferente de todos os gráficos que eu via. Por quê? Porque o pessoal que estava lidando com o gráfico até então, nessa época, é o pessoal de TI, né? Sim. Não é o pessoal de bolsa de valores, não eram traders, eram os caras de TI que estavam comprando ali e tal. E estavam fazendo, um ou outro talvez, né? Que tinham mais uma noção, mas então os gráficos eram todos em escala aritmética. Agora, quando você põe escala aritmética num processo de oscilações de 50.000%, pô, você vê sempre o mesmo gráfico. O começo do gráfico fica reto aqui embaixo, tá certo? E depois ele, pum, sobe, né? Porque à medida que as cotações vão aumentando, aquela parte em reais ou em dólar vai aumentando pra caramba, e você não vê a real oscilação do gráfico que o gráfico de escala log te dá. O escala log te dá oscilações percentuais, né? Então, foi isso. Quer dizer, eu vi um gráfico que era completamente diferente dos gráficos que eu via e aí vi que ele
estava indicando alta. E aí comecei fui atrás de comprar um pouquinho lá, né, só para não perder o bonde, né? Porque você sabe, empresário sempre tem que pôr dinheiro na empresa, né? É. Então, mas deu lá para a gente E participar. essa movimentação dele, do gráfico do Bitcoin, é o que a gente chama hoje de volatilidade, né? É o que se chama volatilidade. Essa velocidade com que ele se movimenta. Eu tive a oportunidade de conhecer o Bitcoin em 2015, mas também só vim realmente abrir o olho em 2017, né? E É, todos nós temos histórias parecidas em relação ao Bitcoin, né? Aquela coisa de você não ver, é, fechou o olho, não, depois eu vejo e tal, mas aí ele vem. Mas, Fausto, o que é que você considera hoje, Fausto, a grande diferença para a análise gráfica? A gente chama análise gráfica e análise técnica, os dois termos podem ser usados. análise técnica. Análise Técnica técnica. ou análise é um termo que a gente importa do inglês, né? Uhum. Então, mas tudo bem, ele também é conhecido como Isso. análise gráfica. O que é que Eu você vê? prefiro ser chamado de analista técnico e não de grafista. Grafista Entendi. é um termo Entendi. que eu considero um pouco pejorativo. Os analistas Uhum. fundamentais adoram chamar a gente de grafista. Não, porque é É, grafista e tal. essa é outra pergunta que eu ia lhe fazer. A primeira é essa: o que é que você viu de mais significativo entre operar a bolsa e operar Bitcoin? E uma pergunta que eu queria lhe fazer também: os criptoativos, especificamente o Bitcoin, pelo que eu já entendi até hoje, eu vi que ele não respeita muito a análise fundamentalista, né? Ele tipo um rebelde, não é isso? O Davi, o mercado, na verdade, ele não respeita nada, né? Na verdade, só respeita uma coisa, o mercado. As ordens de compra e venda que vão chegando nos livros de ofertas eletrônicos das corretoras. Mais especificamente, no livro de ofertas eletrônico da maior corretora do mundo, ou da que tem mais liquidez, porque é essa que acaba comandando as outras. A liquidez chama liquidez, a liquidez comanda os outros. Né? Quem tem mais Uhum. liquidez tem mais ofertas e está fazendo o preço o mais correto possível, as outras copiam. Copiam porque as pessoas que operam nas outras olham o que está acontecendo na corretora com liquidez ou na exchange com liquidez e arbitram de maneira que o preço fica sendo a mesma coisa. Né? Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender. Né? O preço quando o preço está subindo é porque tem mais ordem de compra do que ordem de venda. Ponto final. Ponto. Não tem questionamento com essa afirmação, isso é um fato. E quando o Uhum. preço está caindo é porque tem mais ordem de venda do que ordem de Do que compra. ele compra. Agora, uma coisa que confunde as pessoas, né? Eu falo, tem mais ordem de compra. O mercado está caindo, por exemplo, tá? Digamos. Agora, recentemente o Bitcoin caiu. Por quê? Porque tinha mais ordem de venda do que ordem de compra. Mas aí as pessoas se confundem achando que tem mais gente vendendo do que gente comprando. Não. Por quê? Porque os compradores podem ser lambaris e os vendedores podem ser tubarões, baleias Exatamente. azuis. Você pode ter duas, três baleias vendendo e a torcida do Corinthians, do Flamengo, do New York Yankees e do Comprando. Chicago Bulls comprando que cai. Porque as baleias põem mais ordens de venda do que... poucas baleias fazem chegar ao pregão mais ordens de venda do que ordens de compra de milhões de lambaris. Sim, Né? sim. Então o mercado faz o que ele tem que fazer. Agora, o que aconteceu é que o mercado de criptomoedas tem ativos que não tem, que é difícil você fazer o que o pessoal chama de valuation, né? Em que você analisa o fluxo de caixa da empresa, porque tem ativo que não tem fluxo de caixa, Sim. até porque são ativos descentralizados, né? Que não tem governança descentralizada, que não tem dono, eles são do público, ninguém manda no ativo, o ativo está lá cumprindo uma função, não necessariamente a função é ele ter lucro, porque... Então bagunçou o coreto do pessoal de análise fundamental. Mas, por outro lado, para nós analistas técnicos, ficou
muito parecido, né? Algumas nuances. Nós, por exemplo, que fomos adaptar o terminal enfoque da nossa empresa para colocar as criptos, tivemos que fazer algumas reformas estruturais no nosso programa, que dão trabalho, né? Parece nada, mas por exemplo, o Bitcoin é divisível 8 casas depois da vírgula, né? Você negocia 1/100º milionésimo de Bitcoin, que é chamado, é como se fosse o centavo do Bitcoin, do dólar. No Bitcoin é 0,0000701 é o Satoshi, né? Então isso implica que nós, na quantidade, no campo quantidade, no nosso sistema, nós tivemos que falar para ele, olha, agora não é mais 3, 4 casas decimais, agora é 10 casas decimais, é 8 casas decimais, tá? Nós tínhamos até 4 casas decimais por causa do mercado, da classe de ativos de Forex, né? de taxas de câmbio, em que você cota com 4 casas depois da vírgula. Então, você tem que fazer isso. Outra coisa, a gente tinha ensinado para o nosso software, falar, olha, a partir das 5 horas, viu? Você não tem mais cotação, não vai pegando essa cotação porque fechou o mercado, tá? Aí você tem que dizer para ele, olha, agora não, hein? Agora você continua pegando a cotação aí para o gráfico intraday, mas o gráfico diário, ele fecha. E olha, não fecha meia-noite, não. Ele fecha o TC meia-noite, que é 9 horas da noite aqui. Então, 9 horas da noite. Então, essa é a grande diferença, né? Uma grande diferença do mercado de ações para o mercado de cripto é que o mercado de cripto já foi feito segundo um aspecto é o seguinte, o mercado de cripto é internacional. Por quê? Porque o mercado de cripto ele veio em cima da Bitcoin, e a Bitcoin rompeu as barreiras do dinheiro. Isso. Antes do Bitcoin, a gente precisava necessariamente, para mandar dinheiro para alguém, entrar no sistema bancário. Isso. Nós vamos ter intermediários. Hoje eu faço, daqui a 10 segundos, a minha filha que está na Espanha fica sabendo que tem uma transação mandando um dinheiro para ela. Sim. Daqui a 10 minutos o dinheiro está na conta dela, ela pode ir na casa de câmbio e retirar 1.000 euros na casa de câmbio. Daqui a 10 minutos isso pode acontecer. Se não tem banco, não tem nada. Então, com isso, as exchanges que foram sendo criadas, já foram sendo criadas em cima de um processo de sem barreiras internacionais para transferência de dinheiro. Então, se não tem barreiras internacionais para transferência de dinheiro, as bolsas, que diferem das bolsas daqui do Brasil, por exemplo, aqui no Brasil nós temos a Bovespa, que cuida do livro de ofertas, né? De casar ofertas de compra e venda de Petrobras, né? Apenas. Enquanto que você tem também a participação das corretoras, que guardam as contas correntes dos clientes. Eu tenho conta corrente na corretora XP e a corretora XP eu mando ordem para a corretora XP e a ordem desvia e vai cair no pregão da bolsa. Ora, para que isso? Nesse novo mercado, as bolsas, que nada mais são hoje do que um software, né? Com todo respeito ao prédio enorme da Bovespa e toda a tradição da Bovespa e tudo mais, eu sei que ela faz muitas outras coisas, mas você faz uma bolsa, hoje para fazer uma bolsa, hoje você tem que fazer um software. E se você fizer um software legal, como um cara chamado Champagne Zhao fez, que é o famoso CZ, Sim. que era da Bloomberg, era empreendedor, aí ele fez um software e montou uma corretora chamada Binance e em 7 meses ele se tornou a maior corretora do mundo. Se você fizer um software legal, você vira uma grande corretora. Não é? Então, por que não fazer a conta corrente dos clientes também? Isso é outro software. Né? Então, hoje as corretoras de criptomoedas, elas têm a parte de negociação e as contas correntes dos clientes. Elas juntam Bovespa e corretoras numa coisa só. Não é? E, então, em função disso, todos os ativos... E como não existe barreira de transferência de dinheiro, porque o Bitcoin quebrou isso, então, a corretora que é montada hoje, se estiver falando só de cripto, ela é internacional. Agora, se você quiser uma ponte entre cripto e uma moeda fiat,
Aí você precisa se estabelecer num lugar porque você precisa ter contato com a rede bancária, né? Então, por isso surgiram no Brasil as corretoras de criptomoedas, onde a gente, eu mesmo, quando fui comprar um pouquinho de Bitcoin lá, eu tive que mandar uma remessa para a corretora. Isso. E aí, depositado dinheiro, depositado reais na corretora, eu uso esses reais para entrar no livro de ofertas dela e trocar meus reais por Bitcoin. Quer dizer, eu comprei Bitcoin de alguém que estava querendo trocar Bitcoins por real, e eu troquei reais por Bitcoin e assim peguei os Bitcoins. Depois que você compra, você estala o dedo e você tem condições de... Eu estava procurando o meu celular aqui, mas eu acabei de achar ele. Ele está aqui na minha frente, porque eu estou falando com ele. Exatamente. É isso. Aí, a partir do momento que você já tem Bitcoin, você não precisa mais dessa intermediação bancária. Você manda Bitcoin para a corretora e da corretora também você pode receber Bitcoin. Então, você pula essa etapa do banco, correto? É como se você precisasse comprar. Fui lá, comprei primeira vez. Um exemplo, comprei Bitcoin no banco, do banco mandei lá para a corretora, comprei, comecei a fazer análise com aquele pouquinho de Bitcoin lá, comecei a fazer trader, né? E aí fui adquirindo, aumentando minha posição em Bitcoin. Fui aumentando minha posição em Bitcoin. Quando eu quero sacar, eu já saco em Bitcoin e também coloco em Bitcoin. E aí você elimina o ente bancário, não é isso? É isso aí. E Fausto, me fala o que é que você vê aí para frente, para futuro, falando agora assim, tanto do Bitcoin, mas também como dessa profissão, trader, né? Que é o cara, porque esse trader, analista técnico, é, porque assim, muita gente tenho visto muita gente vislumbrada com essa profissão. O cara acha que vai entrar no mercado, que vai começar a operar e vai ficar milionário, né? Eu queria que você, qual é a sua visão, falasse um pouco para a gente a realidade. Eu sei que a realidade não é essa, mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, trago más notícias, né? Infelizmente. Eu sei. Olha, Davi, você ser trader, operar nos mercados, é a profissão mais difícil que existe para você conseguir ter sucesso. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis, se não for a mais difícil, por uma razão muito simples. Cara, é muito fácil você desenvolver essa profissão, né? Você mesmo falou, pega dinheiro. Ah, sim, precisa ter dinheiro, né? Meu dileto amigo, que Deus o tenha também, Roberto Nabuco, cujo irmão foi presidente da Bolsa de Valores, o Fernando Nabuco. Mas o Robertão falava, olha, aqui nesse negócio de Bolsa de Valores aqui, cara, você tem que ter dinheiro. Se tiver dinheiro, você entra no jogo. É que nem o banco imobiliário, você fica no jogo enquanto você tem dinheiro, senão você cai fora. Cai fora. Se você quebrar, você cai fora. Mas, você tendo dinheiro, você manda lá para a corretora, né? E fica operando. É muito fácil você botar uma ordem de compra, uma ordem de venda, comprar e vender, olhar o gráfico, achar que vai subir, achar que vai cair. É muito fácil. Então, Davi, e as pessoas têm que entender isso, né? É difícil. A gente fala isso, parece, sei lá, parece que você é meio pessimista e tal, mas veja só, se não fosse difícil pra caramba, não tinha malandro pobre, né? Não. Não é? Fala todo mundo bem de Por outro vida. lado, a gente sabe que os mercados são o maior cemitério de malandro que existe. E a gente sabe também que a grande maioria das pessoas perde dinheiro nos mercados. Perde E muito. dessa grande maioria, uma grande parte perde tudo que tinha quando entrou. E a gente sabe, infelizmente, eu sei também na minha vida aí de situações trágicas. Sim. De pessoas que perderam família, perderam casa, perderam outras que perderam a vida, né? Algumas pessoas eu conheci, infelizmente, que perderam a vida, né?
É difícil, é muito difícil. Agora, é fascinante. É fascinante. E sim, claro que dá para você ter sucesso, mas, cara, você quando entra no mercado para operar, a gente tem que entender também que o mercado é um jogo de soma zero. Não se cria valor. A Bolsa de Valores não cria riqueza. Exato. Transferência. Então, você tem que entender que é mais ou menos como se você fosse entrar numa festa e que para você sair bem, você precisa enfiar a mão no bolso de alguém e, ó, tirar dinheiro de alguém, entendeu? Acontece que para entrar nessa festa, você tem que carregar sua carteira com algum dinheiro, senão você não entra na portaria. Exato. E, cara, você não está sabendo, que ninguém te contou. Mas nessa festa, tem os maiores larápios do mundo. Tem cara com um raio laser, com radar para escrutinar o seu bolso, saber se você tem. Tem cara que faz dupla, tripla, entendeu? Um fica contando uma história, ou põe uma mulher bonita para você ficar olhando para ela, quando você vê, o cara levou o teu. Entendeu? Então, você tem que saber isso. Então, você entrando no mercado, as pessoas precisam entender que, primeiro, elas não são o Superman. Primeira coisa, não são o Superman. Segunda coisa, precisam entender que a coisa mais importante que existe quando você entra no mercado é o seu capital. Isso. Eu chamo de sua majestade, o seu capital. E, portanto, a coisa mais importante que tem é você preservar o seu capital, sua majestade, o seu capital. Isso quer dizer não perder. Isso. Esse talvez seja a sabedoria maior da Bolsa. Você não pode perder, porque quando você perde, você entra num círculo vicioso extremamente perverso. Porque se você perder 10% do seu capital, você aí, que tinha 100, cai para 90, né? E aí 10 fica sendo 11% de 90. Significa que se você perder 10%, agora você vai precisar ganhar 11%, cara, só para voltar a ter o que você tinha quando você começou. Já chato, né? Agora, se você perder 15%, piorou bem, porque agora você vai ter que ganhar 17,5%. Se perder 20%, cara, você dançou. Se você conseguir perder 20% do seu capital, você nunca mais vai recuperar. Eu tenho até uma frase que eu falava nos meus cursos, depois virou meme aí na internet. Um cara publicou lá e botou meu nome, citou meu nome embaixo, que é o seguinte: você não quebra perdendo dinheiro no mercado. As pessoas não quebram perdendo dinheiro no mercado, elas quebram tentando recuperar o dinheiro que elas perderam. E assim o cara lá, o inglês, quebrou um banco, que ele perdeu lá alguns centenas de milhares de dólares. Só que se ele deixasse a turma saber que ele tinha perdido aquilo, ele ia perder o emprego e ainda ter que devolver algum, quem sabe. Aí ele falou, não, mas eu sou o cara, entendeu? Eu sou o cara das galáxias, eu vou recuperar isso aqui. Vou recuperar. Aí ele quebrou o banco. Na hora que ele foi recuperar, ele quebrou o banco. Então, isso é a coisa mais importante que tem no trade. E para que você não perca, tem uma maneira que é muito fácil. Só que é difícil de seguir, sabe? Porque não tem aquele tchan, aquela emoção. Você tem que regular o tamanho das suas posições, o que o americano chama de position sizing. Você tem que regular o tamanho das suas posições de maneira que, se você perder, você perca sempre o mesmo tanto. E o que é o mesmo tanto? É uma pequena porcentagem do seu capital. Nós, hoje, temos um serviço de recomendação de compra e venda de criptomoedas, em que o nosso usuário consegue contratar também os serviços de uns parceiros nossos, são brasileiros, estão em Amsterdã, e desenvolveram a AMI, que é uma inteligência artificial. Ela é até muito simpática, porque ela tem uma carinha, tem corpinho e tudo mais, e fala, né? Logicamente, ela fala, e se comunica com o Instagram, com os nossos clientes. E o nosso cliente, quando contrata a ANI vai operar as nossas recomendações de criptomoedas diretamente na Binance, e automaticamente. Hoje cedo, eu fiz uma recomendação de compra de Bitcoin.
Acho que era antes das 7 horas da manhã, eu soltei essa recomendação, eu aperto o botão aqui no meu computador e a Anne começa a operar. Hoje nós estamos administrando 75, 76 bitcoins. Só que ela não opera 76 bitcoins, porque todo mundo que contrata o nosso serviço e contrata a Anne, eles fazem a contratação da Anne e já deixam especificado que é para a Anne operar uma quantidade de um tamanho de posição para eles, de maneira que se o nosso stop original for tocado, for acionado, eles percam 1% do capital. 1%. Então, você imagina que o stop está a 10% de distância, como é mais ou menos onde está o stop. Esse aí, por acaso, estava 6 e pouco por cento de distância, essa recomendação de hoje. Mas, normalmente, o stop está a 10% de distância. Então, para você perder 1% do seu capital, considerando que o que você pôr ali, você vai perder 10%, você tem que pôr para um stop, uma posição que tem um stop a 10% de distância, você põe 10% do seu capital. Sim. Porque daí você perdendo 10% de 10% do seu capital, né? Você tem 100. Se você puser 10, você vai perder 10%, dá 1, que é 1% de 100. Entendeu? Exatamente. Então, isso é a coisa mais importante que existe. Você regular o tamanho da sua posição, perder sempre o mesmo tanto. Que tanto? Um pouquinho pequenininho assim. Por quê? Porque você arriscando 1%, primeiro, se você perde sempre 1%, não tem susto. O que as pessoas não sabem também, Davi, é que o mercado é um lugar cheio de armadilhas psicológicas. O nosso psicológico o nosso psicológico já é um terror, né? Você sabe, você que é vivo, né? Você que está vivo aí, que está nos assistindo, você sabe, a nossa cabecinha é um terror, né? Se você não faz uma meditação aí para acalmar as encrencas que ficam chegando na tua cabeça, isso aqui é complicado. Quando você entra no mercado, cara, que você se expõe a perder dinheiro, nossa, mas entra em ação um processo psicológico terrível. Se você perder sempre o mesmo tanto, cara, você já começa a lidar muito bem com essa situação. E daí não tem mais susto, entendeu? O problema é que as pessoas não sabem disso, então uma hora elas perdem um tantinho assim, outra hora elas perdem um tantão assim. E daí quando vê, perdeu 15% do capital. Aí pega a faca, bota a faca no dente, e parte para porrada em cima do mercado. Aí já era. Aí pronto. Porque para você operar, né, para você estar fazendo análise, você precisa ter uma condição até de equilíbrio mental, de equilíbrio no lugar, no ambiente que você está, né, muito favorável, porque qualquer estressezinho você já pode fazer uma leitura errada, colocar fazer o uso do stop errado lá. E é muito interessante isso. Eu não opero, mas... Quer dizer, fazer trade todo mundo faz, né? Mas operar mesmo, não. Mas assim, eu acompanho os gráficos, leio, e aí estou entendendo um pouco mais desse mercado. E tem, desde 2015, Fausto, eu vou falar um pouquinho agora, a gente está chegando ao final, eu vou falar um pouquinho aqui para quem está ouvindo aí, né? Vou fazer um jabazinho do nosso evento aqui, mais uma vez. Eu conheço cripto desde 2015, né? E me apaixonei pelo mercado. Não sou trader, mas me apaixonei pelo mercado. Lá em 2015, eu vi o potencial que isso tinha. Eu sou engenheiro, venho do mercado de turismo, onde eu recebi cripto pela primeira vez de um australiano que chegou na minha pousada e me perguntou se eu aceitava Bitcoin em 2015. E eu não sabia nem o que era Bitcoin. E aí eu disse a ele, aceito, mas sem saber o que é. Ele aí, não, então eu posso pagar? Eu disse, não, vou lhe acomodar depois. Aí botei ele no quarto e subi para o Google para saber o que era Bitcoin. Achei lá um link da carteira da Mycelium, aquela antiga carteira da... Baixei. Foi a primeira que eu usei também. Baixei no celular e recebi o tal... Estudei ali rapidinho e consegui receber o tal do Bitcoin. Isso em 2015. E esse Bitcoin ficou guardado.
até 2017, quando foi que eu tomei o susto, quando eu redescobri ele, entendeu? Foi assim que eu entrei no mercado. Mas assim, e aí me apaixonei pelo mercado. Em 2018 a gente teve a oportunidade, em Salvador tem um Museu Eugênio Teixeira Leal, é um museu que conta a história do dinheiro no Brasil. Só tem dois museus desses no país, no Pelourinho e no Rio. E a gente fez um evento para alguns empresários do Pelourinho sobre Bitcoin, né? Um grande amigo meu, o trader Gil, o trader Trifágio, veio aqui e a gente palestrou sobre isso lá em 2018. 2019 fizemos outro evento para o pessoal da hotelaria, o pessoal do Hub de Tecnologia. E agora, 2021, a gente vem com o Start Crypto, que culmina tudo isso. Então, e o Start Crypto, Fausto, ele é um evento que ele tem essa determinação, né, e esse compromisso de quê? De trazer conhecimento para esse público, esse Brasilzão, principalmente o norte e nordeste do país, que pouca gente está muito mal informada. Tem muita gente aí falando muita coisa que, né, que muitas vezes levam as pessoas de uma forma muito até alvoroçada entrar nesse mercado e perder dinheiro. Então, o Start Crypto ele vem nesse moldal, né, de trazer pessoas como você que vão falar para a gente sobre cada um sobre determinado tipo de assunto, sobre Bitcoin, a gente vai falar sobre Bitcoin, sobre ser trader, sobre aspectos legais, sobre imposto de renda, sobre vários aspectos da criptoeconomia e do criptomercado. Inclusive, a gente é um evento que eu nunca vi no Brasil ainda, a gente abriu esse evento para a comunidade acadêmica, né? Ou seja, a gente abriu um espaço lá para pessoas que queiram escrever trabalhos acadêmicos na área de blockchain, de criptoativos e de IoT, de internet das coisas, para que apresentarem na modalidade posta. E isso foi uma forma que a gente achou de trazer a academia, né? Aproximar a academia e o mercado de uma forma bem legal. Então o evento ele está previsto aí previsto não, ele já está confirmado dessa vez, né? A gente adiou duas vezes para o dia 27 de novembro de 2021 e aí eu faço o convite aqui a todos. O nosso Instagram, sigam aí, é o @comunidade Start Crypto, sigam o Instagram do Fausto também. Nosso site lá é o www.startcrypto.com.br. E é isso, a gente vem aí nessa pegada. Eu espero, assim, realmente, apesar de tudo, de pandemia, de tudo, eu sei que você já tomou até a segunda dose da vacina, você já está vacinado. A gente fechou parceria com uma empresa, acho que é a HGS, que ela vai fazer sanitização de todo o ambiente do evento, tanto antes, como durante, como pós-evento, né? Então a gente está se cercando de todo o cuidado necessário, conversando com o pessoal do Centro de Convenções, Prefeitura, e ver esse modal que a gente vai fazer. E deixar esse convite aqui para todos vocês. Então foi assim, Fausto, que eu cheguei no Bitcoin e é por isso essa motivação, né? Parece que esse negócio tem um bichinho que morde a gente e a gente fica apaixonado por esse troço. Essa vontade minha realmente de estar fazendo esse evento a nível de Norte e Nordeste, né? Trazer, porque a gente sabe que isso, o mercado ele é muito mais forte no Sul e Sudeste, mas no Norte e Nordeste a gente quer trazer isso aí. E aí a gente, graças a Deus, conta com a sua presença aqui em novembro. Mas eu gostaria de ouvir suas considerações finais aí sobre o mercado, sobre a sua expectativa para o que vem pela frente aí. O que é que vai acontecer com o Bitcoin? O que é que você acha? Olha, eu estou bastante seguro que o dólar vai, numa certa hora, perder o seu status de padrão monetário mundial. As moedas em papel, as moedas fiat impressas, elas também vão ser substituídas pelas moedas digitais, isso acho que é muito claro, né? Todo mundo sabe disso. E acho que não vai ter nenhuma moeda de Banco Central que vai ser adotada como novo padrão monetário mundial, uma vez que tem essa moeda amarelinha aí, que você falou dela bastante, a tal da Bitcoin, dando sopa para ser o novo, para ser usada, né? Sim. Eu hoje até recebi um vídeo da Argentina, um amigo meu que mora lá, em que o telejornal estava dizendo que muitos apartamentos estão sendo vendidos e imóveis, né?
O Mercado Livre. Então, O Mercado Livre está vendendo imóvel lá em Bitcoin. Estão sendo vendidos em Bitcoin. Em Bitcoin. E mostra alguns anúncios, tal. 2,2, não sei quantos Bitcoin é um apartamento lá e tal. E, enfim, isso já é o Bitcoin já é uma realidade, ser usado como exchange of value, como diz o americano lá, é uma das propriedades da moeda, né? Store of value e means of exchange, né? Meio de pagamento, né? Meio de pagamento, usado fartamente. Agora, logicamente, ele vai substituindo primeiro as moedas mais podres, né? Sim. O dólar ainda não está muito podre, mas eu acho que ele vai ficar podrinho logo, logo, né? Como vem acontecendo aí, a gente tem exemplos da África, a gente tem exemplos de alguns países do Oriente Médio aí. Eu tive na Turquia recentemente, em janeiro, eu tive a oportunidade de estar na Turquia, inclusive utilizei, fiz troca de Ethereum e Bitcoin lá nas casas de câmbio, e logo quando eu voltei aqui, teve aquela questão aí. Então, são países que já estão começando, né? Isso já está começando. Pois é, Fausto, eu acho que chegou o nosso tempo, 8 horas. Mais uma vez eu gostaria de lhe agradecer muito, né? Vai ser um prazer imenso receber você aqui. Eu soube que você gosta de uma moqueca de siri mole, né? A gente comer aquela moqueca de siri mole em novembro, início do verão em Salvador. Então, tudo de bom. Se Deus quiser, vai ser um prazer. Foi um prazer estar aqui com você também, Davi. Desejo muito sucesso lá para o evento e com certeza eu vou estar lá. Com certeza, Fausto. Valeu, muito obrigado. Deus te abençoe. Um grande abraço. Obrigado a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.